Queridos irmãos e irmãs, estamos celebrando o 17º domingo do tempo comum. E o tema da liturgia de hoje é o tema da oração. A oração que tem uma função bem específica: transformar o nosso coração no coração do próprio Deus. Nós vemos então casos de orações, A primeira leitura do livro do Gênesis, Abraão que ora a Deus intercedendo pelas cidades de Sodoma e Gomorra. Na segunda leitura nós vemos Jesus que é aquele que pagou a nossa conta, a dívida que devíamos por causa do pecado original. Ele expiou os nossos pecados, Ele que é o intercessor, aquele que nos liga com o Pai. E o Evangelho? Vamos passar um pouco o Evangelho de hoje, porque ele tem muitas informações importantes. O Evangelho de São Lucas. São Lucas sempre encontra Jesus rezando muito, em vários momentos. Ele descreve dizendo: Jesus saiu, se afastou para as montanhas e foi rezar. Outras vezes ele coloca dizendo: Jesus passou a noite inteira em oração. Outros momentos ele se afastou e os discípulos ficaram procurando, e quando o acharam ele estava rezando. Então Jesus para Lucas é o grande orante, aquele que reza constantemente. Então nós encontramos no Evangelho de São Lucas Jesus ensinando os apóstolos a rezarem. O Evangelho diz assim: Jesus estava rezando em um lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos pediu: Senhor, ensina-nos a rezar. É interessante este pedido dos discípulos, porque todo judeu aprende a rezar no colo da sua mãe. Quando é bebezinho, desde bebezinho eles ensinam as orações. Quando a criança completa 7 anos, ela já tem que estar praticamente decorado a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Ela tem que saber de cor. Toda criança tem que saber até no máximo 13 anos, quando ela se torna adulta. Ela tem que saber o livro da Torá. Além disso, tem que saber as passagens mais importantes dos livros sapienciais e decorar os 150 salmos, todos eles. Todo mundo tem que decorar, e todo judeu sabe disso. Então, pedir para que Jesus ensine a rezar não faz muito sentido, porque todo mundo reza, todo mundo sabe rezar. Por que eles pediram que Jesus ensinasse a rezar? Porque Jesus rezava de um jeito diferente, completamente diferente de tudo aquilo que eles haviam aprendido. E quando Jesus começa a ensiná-los a rezar, Jesus fala umas coisas muito estranhas. Jesus diz assim: quando você for rezar, diga assim: Pai nosso que estais nos céus. E eles perguntam: mas a gente pode mesmo chamar Deus de Pai? Claro que pode, Ele é o Pai de vocês. Porque os judeus, eles compreendem Deus. Quem é Deus para um judeu? Deus é um Espírito perfeitíssimo, que está lá nas alturas do céu, olha lá de cima os homens aqui embaixo e controla mais ou menos as coisas, castiga aqueles que fazem o mal e abençoa aqueles que fazem o bem. Mas Ele é um ser tão inacessível, tão diferente, tão santo, tão, como eles chamam, tão kadosh, tão separado, que é um ser que você não sabe o nome, não sabe quem Ele é, não sabe como Ele é um ser que você não pode nem pronunciar o nome. Quando se referir a Ele, a divindade, diga: o ser eterno, bendito seja Ele, o nome bendito para sempre, mas nunca se aproxime dEle, porque Ele é terrível. Aí Jesus disse: não é bem assim. Ele é o seu Pai. Quando for falar com Ele, chame Ele de Pai. E não é apenas chamar meu Pai, chama Ele de Abba, que quer dizer meu papaizinho querido. Ele é para você como um pai amoroso para um filhinho. Chame Ele de papaizinho e Ele vai te escutar. E Jesus continua dizendo: diga: venha o teu reino, santificado seja o teu nome, venha o teu reino.
Santificado seja o teu nome, quer dizer, a minha vida, a forma de eu me comportar, a forma de eu viver, ela tem que santificar o nome de Deus. Ela é como, mais ou menos a comparação, é mais ou menos assim: você tem um filho, e o seu filho é muito bom, seu filho é estudioso, é inteligente, é justo, é forte, é destemido, é uma pessoa extremamente boa. E as pessoas olham para o seu filho e dizem assim: nossa, seu filho é uma pessoa maravilhosa. E todas as vezes que elogiam o seu filho, você se sente elogiado também. É o meu filho. A mesma coisa acontece com Deus. Todas as vezes que alguém olha para a sua vida e diz: nossa, como você é uma pessoa boa, você está elogiando Deus, santificando o nome de Deus. Santificado seja o teu nome e venha o teu reino. Que Deus reine sobre nossas vidas. Que Ele seja aquele que comanda as nossas emoções, que comanda a nossa forma de viver, que comanda a nossa forma de agir. Que Ele reine tanto sobre nós, que a forma como nós vemos o mundo seja a mesma forma como Deus vê. Os meus olhos são trocados pelos olhos de Deus. E agora eu enxergo o mundo do jeito que Ele vê. É isso que é Deus reinar sobre nós. E Jesus continua dizendo: dá-nos a cada dia o pão de que precisamos. Ele podia ter dito assim: ó, fala para Deus, que é o seu papaizinho querido, que faz tudo o que você quer. Pede para Ele te dar uma padaria logo. Porque com uma padaria você não vai precisar todos os dias pedir pão. Você não vai precisar se preocupar com isso. Mas não. Este Pai, Ele é tão bom, Ele é um Pai tão carinhoso, tão bondoso, que todos os dias Ele te dará o pão que você precisa para aquele dia. É um pão de cada vez. Você tem que rezar todo dia. Todo dia você tem que pedir pão. Todo dia você tem que se colocar na presença dEle. Todo dia você tem que se reconhecer filho. Todo dia você tem que saber que depende dEle. Você é dependente dEle. Assim como uma criancinha pequenininha não sabe nada sobre a vida e ela depende totalmente dos seus pais, nós também devemos ser assim para com Deus. Dependentes totalmente. Todo dia um pão. O pão de hoje, o pão de amanhã, o pão de depois, cada dia um pão. Não é tudo de uma vez. E aí ele termina dizendo: perdoa os nossos pecados, pois nós também perdoamos os nossos devedores. Ou seja, a oração transformou tanto o nosso coração, que agora a pessoa com a qual eu convivo, as pessoas com a qual eu tenho que me relacionar todos os dias, elas se tornam irmãs, eles se tornam meus irmãos. Eu vejo aquele não mais como meu inimigo, mas como meu irmão. Eu vejo ele como filho de Deus, como filho do Pai. O Pai que me ama, o ama da mesma maneira, e por causa disso eu sou capaz de perdoá-lo. A oração que transformou o coração e fez com que eu conseguisse enxergar Deus de uma forma diferente, e enxergar o outro também de uma forma diferente. Esse é o Pai Nosso que Jesus ensinou. Aí ele continua falando algumas parábolazinhas, historinhas, para reforçar esta ideia. Quanto você deve rezar? Insistentemente, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, sem cansar. Aí ele conta a historinha dizendo: um homem tinha o seu amigo, o vizinho morava do lado, chegou visita na casa dele. Aí ele foi lá e disse: amigo, me dê 3 pães, porque chegou visita e eu não tenho o que dar. Aí Jesus diz assim: se ele não der pela amizade, vai dar pelo menos pela encheção, que ele está lá batendo na porta toda hora, insistência. Seja insistente, peça a Deus, peça sem cansar. E aqui a gente se lembra tranquilamente de uma mulher extraordinária, né? A mãe de Santo Agostinho, chamava-se Mônica. Mônica teve um filho bastante inteligente, um rapaz extraordinário. Ainda na sua adolescência, descobriu a vida e queria conhecer o mundo.
viajou, foi para outros países, aprendeu várias línguas, um homem extremamente inteligente, gostava de festas, de baladas, de tudo que o mundo pode oferecer, namorou, teve um filho, teve uma série de situações, de bebidas, entrou numa seita pagã e foi atrás dessa seita durante um tempo. E Mônica, que amava tanto seu filho, rezou por ele 33 anos. Rezava todo santo dia. Todos os dias ela ia na igreja pedir pelo filho. A oração dela era só o filho, basicamente. Senhor, converte o meu filho, converte o Agostinho, converte o Agostinho. Ela chegava na igreja, quando a igreja estava fechada, ela encostava a cabeça na porta da igreja e rezava pedindo a conversão do filho. Quando a igreja estava aberta, ela ia até próximo do sacrário, se ajoelhava e rezava. Fazia penitências e chorava. E ela, depois de 33 anos, conseguiu a conversão do seu filho. Aconteceu um milagre na vida dele. Mas não foi só um milagre na vida dele, aconteceu um milagre na vida dela. Porque ela também se tornou santa. Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho. E uma vez que ele se converteu, depois de 33 anos, ele se tornou um homem extraordinário. Um dos santos que são insuperáveis. Com a sua doutrina, com a sua filosofia, com a teologia. Não tem um grande santo também que está ali a páreo com Santo Agostinho, é Santo Tomás de Aquino, muitos séculos depois de Santo Agostinho. Mas tornou um santo extraordinário, um homem grandioso que é insuperável. Santo Ambrósio, que era o bispo de Milão na época em que ela ia lá e Santo Agostinho se converteu ouvindo os sermões dele, ela foi lá e disse para Santo Ambrósio: finalmente meu filho se converteu, pediu o batismo, graças a Deus. Aí Santo Ambrósio disse para ela: Deus não ia deixar de escutar tantos pedidos e tantas lágrimas. Que ela chorou 33 anos pedindo para rezar. E às vezes a gente vem aqui na igreja, faz uma novena, 9 dias, um Pai Nosso e uma Ave Maria durante 9 dias, aí cruza o braço e fica esperando. E aí, Deus não vai resolver meu problema? 33 anos, pelo menos, você tem que rezar pedindo a Deus a graça. Mas significa que tudo que você pedir, Deus vai fazer? Está aqui escrito no Evangelho. Ó. Pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Pois quem pede recebe, quem procura encontra, e quem bate se abrirá. Ou seja, tudo que nós pedimos, Deus vai fazer. A gente vai se sentar no chão igual aquelas criancinhas birrentas, com as perninhas assim no chão, gritando: eu quero, eu quero, eu quero. E Deus, porque é um pai bobão, ele vai lá e faz tudo o que você quer? Não. Jesus diz assim: será que alguém de vós que é pai, se o seu filho pedir um peixe, você lhe dará uma cobra? Se pedir um ovo, você vai dar um escorpião para ele? Não. Peça o que você quiser, e Deus vai lhe dar o que for necessário. Às vezes você tem um câncer, e você está rezando, pedindo: Senhor, cura a minha doença, cura da minha doença, cura a minha doença. Mas Deus sabe que se Ele curar a sua doença, você vai voltar para a bebedeira, você vai para o bar e vai cair no inferno. Então Ele não vai te curar. Ele prefere você no céu do que no inferno. Deus dá sempre aquilo que for necessário. E é por isso que o Evangelho termina dizendo assim: ora, se vós que sois maus saber das coisas boas vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo a quem os pedirem. Deus vai dar o Espírito Santo. Você sabe quem é o Espírito Santo? É o próprio Deus. É o próprio Deus que se dá a nós, Ele que vem morar em nós, Ele que vem transformar o nosso coração, Ele que vem transformar a nossa vida, Ele que vem refazer as nossas estruturas e fazer o próprio Deus viver dentro de nós, modificar a nossa forma de ser no próprio Deus. São Francisco de Assis, já contei essa história 1 milhão de vezes, mas eu acho ela muito bonita, fantástica. Ele era tão santo, rezava tanto, fez tanta penitência, sofreu tanto, que quando morreu, foi colocado diante de Santa Clara, e Santa Clara disse: Francisco era tão parecido com Cristo,
que nós não sabíamos mais quem era Cristo e quem era Francisco. Ele rezou tanto que ele foi se transformando no próprio Jesus. Ele tinha chagas, as mãos de São Francisco tinham buracos, os pés também. Do lado dele tinha um buracão enorme assim que sangrava e doía constantemente. Os santos todos se transformavam em Cristo praticamente. Santa Isabel da Hungria, que tem ela ali no vitral da nossa igreja, ela era da ordem terceira franciscana. Ela era uma mulher, uma rainha tão especial que ela fazia a mesma coisa que São Pedro e que o próprio Jesus fazia. Ela chegava nos doentes e dizia: levanta, em nome de Jesus, levanta e anda. E eles levantavam. Santa Edvige fazia o sinal da cruz na testa do doente e imediatamente ele ficava curado. Eles eram tão parecidos com Cristo que se transformavam no Cristo. Santa Teresinha do Menino Jesus, que está aqui neste altar belíssimo agora, ela dizia assim: eu sou muito mimada. Tudo que eu peço, Deus faz para mim. Eu sou uma menina muito mimada. E ela foi mimada desde criança, porque a família dela fez isso com ela, né? Ela dizia: eu sou muito mimada, Deus faz tudo o que eu quero. Mas eu nunca pedi nada que fosse fora da vontade de Deus. A única coisa que eu peço a Ele é que Ele me ensine a fazer a sua vontade. O resto é acréscimo. Por que a igreja nos pede tanto a oração? Porque quem reza vira santo. Quem não reza vira bicho. Fica cada vez mais diferente de Deus. Cada vez mais longe de Deus. Cada vez mais o contrário de Deus. Então, se você quer santo, quer ser gente boa, reze. Porque se você não rezar, vai virar um animalzinho, sem razão nenhuma.